feito essa pesquisa e lá, nessa cidade aí, Loma Linda, os habitantes têm essa estimativa de vida ainda maior, né? 10 anos a mais. Só que o interessante vai ficar agora pra gente. Uma boa parte da população que mora em Loma Linda são adventistas. Eles são da nossa mesma fé. E o estilo de vida saudável dessas pessoas faz com que a vida delas se prolongue por mais tempo. Por exemplo, alimentação majoritariamente vegetariana, prática regular de exercícios físicos. Eles não utilizam nem álcool, nem fumo. Eles têm um forte senso de comunidade e fé. Eles vivem em comunidade, eles se ajudam. E um dos pontos que se destacam aqui é a observância do sábado como um dia de descanso e comunhão espiritual. Essas são alguns métodos ou algumas fórmulas ou alguns que fazem parte do estilo de vida dos habitantes dessa cidade, né? Eles seguem de forma, será que é aqui? De forma assim coerente esse estilo de vida. E aqui no livro A Ciência do Bom Viver, na página 24, fala assim: a obediência às leis de Deus é vida e saúde. Então eles seguem essa rotina, como é que é o nome que você segue ali direitinho? Tem um nome que você dá, que você usa. Isso, direitinho. Segue esse cronograma direitinho, pratica o exercício, toma muita água, tem a sua atividade espiritual, usam o sábado exclusivamente para adorar a Deus, e essa soma de fatores faz com que as pessoas que lá vivem tenham longevidade. Só que essa mesma fórmula pode ser aplicada na sua e na minha vida, desde que a gente queira, sim ou não? Por exemplo, quem tem costume aqui de tomar muita água? Quem tem o costume aqui de, pelo menos algumas vezes na semana, fazer alguma atividade física? Olha aí, né? Então, quem aqui consegue manter uma alimentação assim saudável? Quando eu digo alimentação saudável, eu acredito que tirando aquilo que tem muita gordura, aquelas coisas que a gente gosta, né? Muito doce, enfim, essas coisas assim, né? Então tudo isso vai influenciar na sua e na minha vida para que nós tenhamos uma vida saudável, que vai durar mais tempo, e principalmente o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele vai estar limpo para que ele possa o quê? Habitar. Uma situação que eu lembro que eu falei para uma pessoa esses dias foi o seguinte: qual seria a sua reação se você entrasse em um ambiente sujo? Se você chegasse num restaurante e o prato que você fosse comer estivesse sujo, qual seria a sua reação? Provavelmente você ia pedir outro, ou então sair para um outro lugar. Quando o nosso corpo ele está sujo, como é que o Espírito Santo vai habitar no seu e no meu corpo? Se ele está o quê? Sujo. Então, por isso, nós devemos seguir essas regras de saúde, porque só serve para o nosso próprio bem. Amém? Então, vamos lá. Aqui, o primeiro tópico dessa noite que nós iremos estudar é: a alegria é a fonte da saúde. A alegria é a fonte da saúde. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Provérbios 17, 22.
Amém? Vamos orar, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Queremos te agradecer pelo teu zelo, pelas tuas bênçãos e pela tua proteção sobre a vida de cada uma das pessoas que aqui se encontram. Também queremos te pedir uma bênção especial sobre aqueles que estão assistindo, sobre aqueles que também não puderam vir, pois o Senhor sabe de todas as coisas. Nesse momento queremos pedir, clamar que pelo sangue de Cristo, pelos méritos do teu Filho amado, que eu não seja o pregador dessa noite. Pelo contrário, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos. Que eu seja guiado em cada palavra, em cada ação aqui, pelo poder do teu Santo Espírito. Permanece no nosso meio, perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Sara a nossa vida, o nosso corpo e nos ajude para que a cada dia tenhamos a alegria e o prazer de estar na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, né? Deixa eu ler aqui. Olha que interessante o texto. Vamos lá. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Olha que interessante, é quando Salomão ele está apresentando esse princípio de saúde, que antecipa o que? Os séculos. Antes da medicina moderna chegar até a gente, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, já escrevia essas palavras aqui, ó. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca o quê? Os ossos. Vocês lembram da história desse personagem aqui? Quem é esse personagem aqui? Não, né? Se você for olhar a vida desse personagem, você vai ver que ele sofreu o quê? Ele foi traído pelos irmãos. Ele se tornou escravo. Ele, no momento de fidelidade para com Deus, foi parar na cadeia. Então, a vida dele foi de muitos obstáculos, de muitos empecilhos. Mas você não vai ver em nenhum momento da vida dele ele blasfemando ou murmurando contra o nome de quem? De Deus. Não é impressionante você olhar para a história de José e ler esse texto aqui? Eu vou voltar aqui e vou para frente. Aqui sim. Olha só, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Ele não guardou em seu coração o quê? Rancor, raiva. Ele não guardou no seu coração ódio. Foi que ele guardou no seu coração? Deus. Amém? Guardou Deus. E quem está na presença de Deus, o que ele oferece para a outra pessoa, mesmo quando ele é magoado ou magoado? O que essa pessoa faz? O que essa pessoa oferece? Deus. Quem vive na presença de Deus, por mais que se magoe, ou melhor, por mais que seja magoado ou que se magoe, essa pessoa, ela sempre vai oferecer o que ela tem de melhor. E o que ela tem de melhor é Deus. E a história diz que ele não segurou em seu coração a amargura, ser traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado e preso, e passou por todas essas turbulências da sua vida, mas ele se manteve alegre na presença de quem? De Deus. Quantas pessoas entraram por essas portas aqui, ó? Portas porque eu falo, tem a do muro, tem essa aqui, tem essa aqui. São 3, né, para chegar aqui. Se batizaram aqui, mas na primeira frustração que passou, que enfrentou, sabe o que ela fez? Foi embora. Muitas pessoas deixam de vir para a igreja porque estão chateados com alguém, com alguma coisa. Aí a pergunta que eu faço: existe Deus ali? Deus habita ali? Não. Porque o texto diz: ó, o coração bem disposto é remédio e eficiente. Irmão, se agarre em Deus, como José se agarrou em Deus. E tenha certeza
e você irá vencer as dificuldades que surgirão na sua vida. Olha que interessante aqui, ó. Esse outro texto está lá em Provérbios 14, versículo 30. Diz assim, ó: a paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como o câncer. Irmãos, olha que coisa interessante que vocês vão perceber aqui agora. É a história desse personagem aqui que se encaixa com isso aqui, ó. Quem é? Davi. Irmãos, olha para isso aqui, ó. A Bíblia diz que o coração desse homem era semelhante ao coração de quem? De Deus. Mas quando ele foi ungido ainda jovem para ser o rei de Israel, ou rei de Judá, o rei que estava no cargo sentiu inveja. E essa inveja era uma doença para ele, Saul. Porque o coração de Davi era para salvar, era saudável. Mas a inveja de Saul era doença. Essa noite, olhe para esse personagem. Olhe para a história dele. Ele falhou, sim ou não? Ele errou, sim ou não? Errou. Mas em meio ao erro dele, Deus compara. Não tem outro personagem humano, biblicamente falando, que Deus disse: olha, o coração disso aqui é igual ao meu. Mas o coração de Davi era semelhante ao coração de Deus. Porque quando Davi chegava diante de Deus e falava assim: olha, Senhor, eu errei, me perdoe, ele nunca mais voltou para o caminho do erro. Mesmo as consequências do pecado dele na sua casa, na sua família, o rei foi dividido, enfim, a vida dele foi um tsunami. Mas ele se manteve fiel ao pedido de perdão que ele fez a quem? Ele fez a Deus. Mas o coração de Saul estava cheio de inveja, estava cheio de remorso. Mas por que o coração de Saul estava cheio de inveja e de remorso? Sabe por quê? Porque Deus não estava ali. Diferente do coração de José, que era rico, revestido da presença de Deus, o coração de Saul se afastou de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, para onde nós vamos? A história diz que o final da vida de Saul foi arrancar a sua cabeça e pendurar em cima de uma estaca. Porque ele negligenciou a presença de Deus e trocou ela por qualquer outra coisa. Quantos estão em casa que poderiam estar aqui essa noite, mas trocaram a presença de Deus por algo supérfluo? Não fico com raiva, não. Sabe por quê? Quando você passar por um momento desse, lembre-se que duas mangas no mesmo talo, nem sempre, ou quase sempre, ela está madura. Uma vai estar madura, a outra está verde. No mesmo talo, é impressionante. Já percebeu isso? Você já olhou para uma mangueira lá, às vezes tem dois talos, até mais, e uma está madura e outra está pequenininha, no mesmo talo. Porque cada pessoa tem o seu tempo para amadurecer. Então nós devemos respeitar, devemos aconselhar. E olha aqui esse fechamento aqui, ó. Lá na Ciência do Bom Viver, na página 24, fala assim: a mente em paz e satisfeita é o melhor remédio para o corpo. A alegria, a esperança e o amor são a saúde da alma. E como a nossa mente, o nosso corpo pode estar em paz? Como? Na presença de Deus. Se você fez coisas boas, fale para Deus. Se você fez coisas ruins, fale para Deus. Mas em todos os momentos da sua vida, não deixe de manter um diálogo, uma comunicação com Ele. Porque o inimigo usa esses nossos vacilos para nos destruir, para nos matar. Então assim, se errou, não tenha vergonha de ir na presença de Deus e pedir perdão. Não tenha vergonha. Porque o preço do seu pecado, o preço do meu pecado, o preço dos nossos pecados foi bem pago lá na cruz do Calvário. Então nós precisamos entender isso. Então assim, que a nossa mente, que ela esteja sempre direcionada para a presença de Deus. Porque quando a nossa mente está direcionada para a presença de Deus, o nosso corpo também vai estar.
Mas quando a nossa mente não está direcionada para a presença de Deus, o nosso corpo não vai estar. Onde começa a batalha espiritual? É no corpo ou na mente? Na mente. O primeiro lugar, né, o campo de batalha nosso hoje é na nossa mente. O diabo está tentando nos induzir ao erro e o Espírito Santo está tentando nos levar, nos mostrar o caminho correto. A questão é quem nós vamos alimentar mais. Deus, através do Espírito Santo, ou Satanás, através dos seus anjos aí que fica buzinando nos nossos ouvidos. Então que essa noite cada um aqui possa se alegrar na esperança e no amor de Deus. Olha que interessante aqui, ó. A verdadeira alegria vem de Deus. Irmãos, por que a verdadeira alegria vem de Deus? Amém? Porque a alegria que vem de Deus, ela não é o quê? Ela não chega ao fim. Ela não é finita, ela é infinita, porque Ele prometeu. Olha o que acontece aqui em Filipenses 4, no versículo 4. Olha só, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Quem está escrevendo isso aqui? Paulo. E existe mais uma pessoa que mais passou por dificuldades, por problemas, do que Paulo. Olha essa imagem aqui. Quantas vezes ele e seus companheiros, aqui uma representação de Saulo e Silas, passaram por turbulência, foram presos, foram agredidos, né, foram torturados. E em meio a esse caos, eles estavam dentro de uma prisão, mas eles não perderam o desejo de fazer o quê? Adorar a Deus. Eu lembro que o Rodrigo Silva estava pregando em uma determinada igreja, e ele falou algo extraordinário. Tomara que Deus me use aqui, meu Deus, me use, para que eu não venha perder o timezinho. Ele falou assim, ó: o diabo tem mais de 10 mil anos de experiência de como atingir e alcançar um pecador. Ele é experiente nisso. Por exemplo, aqui nós temos professor aqui. Se você perguntar para a Irajane como é montar um plano de aula, ela vai explicar direitinho como é. Sim ou não? Aqui nós temos um Jadiel que trabalha com gesso. Se a gente chegar para ele e falar, como é que a gente prepara o gesso? Ele vai explicar o quê? Direitinho. Por quê? Porque ele sabe. Aqui nós temos alguém que trabalha com pão. Eu não sei nem para onde vai, mas se eu chegar para ele e falar, Joaquim, como é que faz o pão? Como é que tá a massa do pão? Ele vai dizer, olha, a massa tem que estar assim, tem que ser preparada assim. Porque ambos têm o quê? Experiência naquilo que trabalham. Qual é o trabalho do diabo? Destruir, tentar nos levar ao pecado. Ele não nos obriga a cometer o pecado, mas ele nos leva para fazer o quê? Cometer o pecado. Mas sabe quando você confunde Satanás? Quando a sua vida está uma turbulência. Quando a sua vida está cheia de dificuldades, mas ao invés de você sair da presença de Deus, ao invés de você sair da igreja, você faz como Paulo e Silas fizeram. Adoraram. O que confunde o inimigo é, você está sofrendo, você está chorando, você está padecendo, mas você está cantando. Você está louvando. Você não troca a presença de Deus por nada. Mesmo que você esteja preso, mesmo que você seja açoitado, mesmo que você esteja sofrendo, você está ali louvando o nome de Deus. Irmãos, nós como igreja, nós que somos, já temos mais um tempo aqui, a gente sabe que tem momentos que você chega aqui e você se questiona, meu Deus, será que eu estou no lugar certo mesmo? Porque é tão fácil para a gente virar as costas para aqui e ir embora ou ficar em casa. Por que é tão fácil? Por que é tão fácil? Por quê? Sabe por quê, irmãos?
Sabe o que fez Paulo e Silas, presos, acorrentados, espancados, permaneceram na presença de Deus? Porque ele amavam a Deus. Você suporta tudo por amor. Mas se você não estiver num ambiente que você não ama estar ali, você cai fora. Quando você não ama, a primeira coisa que você faz é ir embora. Dá para entender? Você já consegue imaginar que quando você não ama Deus, você troca ele por um churros, por qualquer coisa, porque para você não tem importância, não vale nada, não tem valor algum. Mas para aqueles que amam a Deus de verdade, que entendem o que é Deus, eles podem estar presos, acorrentados, espancados, passando pela turbulência dessa vida, mas eles não trocam a presença de Deus por nenhuma outra coisa. Entendeu a diferença aqui? A diferença está na forma como você enxerga a Deus. A diferença está na forma como você ama a Deus. E quando eles cantavam, e quando eles clamavam, a história diz que as correntes caíram e as prisões, porque quando você adora, o inferno treme. Ele cai. Ele tomba. Porque maior do que aquele que nos tenta é aquele que tem poder para vencer o tentador, que é Jesus Cristo. Olha só aqui, ó. O desejado de todas as nações. Na página 301 fala assim, ó. A presença de Cristo enche a alma de alegria e paz. Nenhum dos que o seguem precisa andar em trevas ou tristeza. Nós não precisamos andar tristes. Não. Você é feliz porque em você habita o Espírito Santo. Em você habita a alegria de um Deus que você reconhece que ama você e que pagou um preço impagável para que você estivesse aqui essa noite. Mas melhor do que estar aqui essa noite vai ser estar com Ele para sempre. E olha o outro texto aqui, ó. Voltei. Eu sempre me confundo nesse PowerPoint. Aqui, deixa eu ler aqui. Diz assim, ó. Quando colocamos o coração em harmonia com o céu, a alegria de Cristo permanecerá em nós e a nossa alegria será completa. Sabe por quê? Quando você faz uma atividade aqui na igreja, de passar a historinha das crianças, de passar a lição, de pregar, de cantar, e você se sente feliz, motivado ou motivado em fazer isso, é porque em você age a ação do Espírito Santo. Porque quando nós estamos na presença de Deus, tudo que nós fazemos para Deus nos traz alegria. Agora, quando nós não estamos na presença de Deus, estar aqui é um fardo. Se torna cansativo, se torna um peso, porque Deus não está ainda aqui, ó. Mas nós temos um Deus que é impossível acontecer. Não perca a sua fé. Continue orando pelas pessoas que você sabe que precisa estar orando. Não desista das pessoas que você sabe que você não pode desistir. Porque se você soubesse como seria o inferno, como será o lago de fogo e enxofre, você faria de tudo para avisar aquela pessoa que aquele lugar ali não é bom. Essa sexta-feira eu não participei do pequeno grupo. Eu fiz um pequeno grupo, mas em um modo diferente, em um estudo bíblico. E eu perguntava às duas pessoas que estavam comigo. Eu perguntava assim: você ama essa pessoa aqui? Ele disse: sim, eu amo. Mas se você soubesse que ela passaria a eternidade dela no lago de fogo e enxofre, o que você faria hoje? A pessoa falou assim: olha, eu faria de tudo para falar para ela que não existe coisa mais importante na vida dela do que Deus. Mas por que você faria isso?
Porque você ama. Porque se você não ama, que queime até não sobra mais nada. Mas quando você ama, quando uma pessoa que você ama está ferido ou ferida, quando alguém que você ama está machucado ou passando por dificuldade, você para o mundo, você move o mundo para ir até lá e tentar fazer o quê? Ajudá-la. Mas quando não existe amor, é só mais um que caiu na estrada. Que triste. E segue e vai embora. Por isso que essa noite o Espírito Santo nos chama para que possamos nos alegrar e permanecer na presença de Deus. Porque nós devemos amar os de sangue e também os que não fazem parte do nosso sangue. Porque se você olhar direitinho, é mais gente que não faz parte do nosso DNA do que dos que fazem, não é verdade? Mas desse modo, Deus criou a igreja para que todos pudessem se amar como uma grande família. Isso é aqui. Emoções equilibradas. Lá em Salmos 28, versículo 7, fala assim, ó. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exalta de alegria e como o meu cântico lhe darei graças. Irmãos, alguém lembra da história desse rapaz aqui, ó? Lembra da história dele? Ele, na presença de Deus, enfrentou uma grande quantidade de profetas de Baal. Ele não teve medo. Ele encarou de frente. Ele lutou. E Deus fez o milagre acontecer, não foi? Ele disse, ó, não vai chover. E não choveu. Ele disse, vai chover. E choveu. Porque ele estava sendo usado pelo poder de Deus. Ele enfrentou os profetas de Baal. Mas, irmãos, quando ele soube que Jezabel queria matá-lo, foi o que ele fez? Ficou com medo. Mas o medo dele foi tão grande que ele entrou em uma depressão profunda. E por que ele entrou em uma depressão tão profunda? Porque nós somos seres humanos. E nós não somos imunes a doenças. Mesmo estando na presença de quem? De Deus. Quantas pessoas durante a pandemia que criam em Deus, que viviam na presença de Deus, morreram? Muitas. Porque a vida do crente aqui, ela não é uma constante. A vida do crente, há momentos que você acorda tão feliz, mas há momentos que você acorda triste, que você não está disposto a fazer nada. Dá vontade de você pegar sua Bíblia, jogar tudo pro ar e dizer, olha, tchau, fui embora. Porque infelizmente o pecado trouxe esse peso insuportável. E somente na presença de Deus nós temos a capacidade de vencer. Mas quando Elias estava doente, o que foi que Deus fez? Deus olhou para ele e falou assim, tá vendo aí, ó? Não tem fé em mim? Tá assim desse jeito. Não. A Bíblia diz que Deus foi atrás dele e Deus tratou Elias. Deus cuidou de Elias. Irmãos, aqueles que estão fracos na fé, nós não devemos gritar com eles, porque Deus não gritou com Elias. Mas o que nós devemos fazer, a primeira coisa, é orar por eles. É visitar e entregar a vida deles nas mãos de quem? De Deus. Porque se existe alguém que pode mudar essa realidade, esse alguém se chama Deus. O tratamento de Deus mostra que a fé é o escudo equilibrado, restaura o corpo e mente. A confiança renovada de Elias em Deus trouxe cura emocional e espiritual.
Irmãos, o nosso Deus tem a capacidade de curar você fisicamente e emocionalmente. Não importa a tempestade, a adversidade, a luta que você esteja enfrentando. Deus, o Deus de Elias, é tão Deus como hoje. O Deus que curou Elias. O Deus que falou com Davi. O Deus que caminhou com Abraão. O Deus que andou com Enoque. É o mesmo Deus que anda com você. Ele não perdeu os poderes. Ele continua tão poderoso quanto antes. A questão é essa. Mas será que a gente vai dar ouvidos a Deus como Elias deu, mesmo estando doente? Porque como Deus disse, Elias, faça isso. Ele doente, o que ele fez? Ele obedeceu aquilo que Deus mandou e fez. Essa noite, nunca esqueça, Deus te chama para que você tenha uma comunhão com Ele maior. Deus te chama para que você se envolva na causa dele de uma forma ainda mais profunda. Como diz aquela música, faça do seu lar um lugar de quê? De bênção, de adoração. Faça do seu lar uma igreja. Porque na verdade a igreja é lá. A igreja é o seu lar. De sofrimento. 12 anos investindo tudo que ela tinha por uma cura que não vinha. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus iria passar na cidade que ela morava, viu o que ela fez? Ela saiu e foi em busca daquele que poderia mudar a realidade da sua vida. Porque ela já estava desenganada dos médicos. Ela já estava sendo roubada pelos médicos também. As esperanças dessa mulher estavam cada vez nulas. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus iria passar ali, foi o que ela fez? Ela não perdeu tempo. A multidão era uma barreira para que ela chegasse. O problema dela era uma barreira para que ela chegasse até Jesus. Por ser mulher, já era uma dificuldade, já era uma barreira para chegar até onde? Jesus. Irmãos, as ruas de antigamente de Jerusalém, elas não eram mais largas do que isso aqui não. Eram ruas estreitas. Mas mesmo assim, que essa mulher conseguiu tocar aqui na roupa de Jesus, tem um detalhezinho. Ela conseguiu tocar nesses detalhes. Dá para entender que essa mulher se jogou no chão para tocar, porque ela pensou, na hora que eu tocar nele, eu serei curada. E foi exatamente assim como ela pensou que aconteceu. E o interessante é que quando Jesus sente que foi tocado, ele pergunta, alguém me tocou. Os discípulos conversam, mas como, Senhor? Uma rua estreita, a multidão desce. E eu pergunto, quem lhe tocou? Ele falou assim, mas porque o toque foi diferente. Porque o toque foi tão especial, porque eu senti que de mim saiu poder. E quando ele olha, você consegue imaginar a cena, lá estava aquela mulher. E ela foi e confessou, eu toquei no Senhor. E ela confessou a vida dela. Ela confessou as lutas que ela passava. Ela confessou o problema que ela estava enfrentando. E a palavra de Jesus foi, filha, a tua fé te curou. Irmãos, quem acredita que Jesus está aqui? E por que a gente deixa esse lugar vazio, sabendo que Jesus está aqui? Irmãos, Jesus está aqui. Todas as vezes que essa igreja está aberta, Ele está aqui. Mas a gente negligencia isso por tão pouco. O filho pródigo, ele chegou a estar em um lugar onde que ele sentiu o desejo de comer a comida do porco. A comida do porco não é diferente de antigamente da de hoje, não. É a mesma coisa. Agora imagina que o filho do rei ou do senhor lá comia do bom e do melhor. E por um instante,
quando ele se afastou da presença do Pai, ele entrou em um declínio em todos os sentidos, ele desejou comer lavagem, sendo que na casa do pai dele tinha a melhor de todas as comidas. Por que nós negligenciamos a casa do nosso Pai, onde é ofertada a melhor de todas as comidas? Porque o próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa noite, que a gente se alegre de saber que Jesus está aqui. E aonde Jesus está, tem que existir uma multidão. Porque ele não é qualquer um. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Deixa eu ver se eu termino aqui ou se tem alguma coisa. Oh. Aí, não. Tem que... Não é. Mais um. Tem aqui, ó. Vamos finalizar aqui, ó. Vai, tem que ir. Na Ciência do Bom Viver, na página 17, fala assim, ó. Cristo veio restaurar o homem inteiro, corpo, mente e alma. Ele é o médico em quem podemos confiar. Mas a informação que eu quero acrescentar aqui é que quando ele não cura, ele ressuscita. E será num abrir e fechar de olhos. Os vivos serão transformados e os mortos serão ressuscitados. Você nunca vai perder. Se você morrer, você está em lucro. E se você estiver vivo, está em lucro. Porque para Deus, a morte não é nada. Porque ele venceu a morte. E dentro de pouco tempo, ele colocará aqui nesse planeta aquilo que só existe nele, que é a vida eterna. Para aqueles que confiaram e se permitiram ser curados de forma corporal, mental e espiritual. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Ele continue fazendo morada no céu e no meu coração. Amém? Vamos louvar? Ali. A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem para decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo.
apareceu. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo que falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vem, Ele ainda tem a solução. Sim, foi Ele quem apareceu. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo que falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Jesus, Jesus. Ele ainda tem a solução. Jesus, Jesus. Ele ainda tem a solução. Amém. Glória a Deus. Oi. Amém, igreja? Deus seja louvado. Irmãos, eu vou pedir para os meninos colocar, volta aqui. Isso. Olha para essa imagem aqui na tela. E preste atenção naquilo que eu vou falar aqui agora. A medicina do céu, ela não se compra, não se fabrica e nem se vende. Mas ela é nos dada de forma gratuita por aquele que morreu para nos curar. Sabe como é o nome dele? Jesus. Nós estamos doentes. Nós estamos contaminados pelo vírus do pecado. E esse vírus do pecado, pior do que matar, ele nos afasta da presença de Deus. Porque não existe nada pior do que perder a presença de Deus. Mas que essa noite, que você se alegre, porque a cura é nos dada, é nos oferecida de forma gratuita por aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, aquele que nos comprou das trevas para o reino da sua glória, que é o Senhor Jesus.
Que Deus nos abençoe. Que Ele nos ajude a aceitar a sua vontade. Nossa maior luta é aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer porque Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do perdão. Mas, ao mesmo tempo, Tu és o Deus que transforma a nossa vida, que apaga os nossos pecados, que nos muda, que nos molda a sua imagem e a sua semelhança. Que essa noite, cada membro dessa igreja sinta-se tocado pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor venha nos conceder, Pai, uma noite em paz, uma noite tranquila na Tua presença, que possamos conversar contigo, que possamos nos relacionar ainda essa noite antes de dormir, e que amanhã, ao abrir nossos olhos, que a primeira coisa seja continuar esse relacionamento contigo. Nos leve em paz para a nossa casa. Nos dê uma semana poderosa, rica e abençoada na Tua presença, no doce nome de Jesus. Amém.